colocar mais outro pastor aqui para você ver a diferença. Você compara, você pode comparar esses pastores tudo. A mesma linguagem. São mentirosos. E o único foco, a unidade deles é perseguir a doutrina da igreja, o que a igreja ensina. Olha só, cristão deve orar pelos mortos? Augusto Nicodemos fala que não. Cara, eu penso assim, pô, a família perde um ente querido. A gente não possamos orar pela memória desse ente querido? Ou pela alma? Eu não sei, esse protestante é estranho, pô, estranho. Se eu morresse assim, por exemplo, eu vou morrer um dia. Eu quero que meu filho, quando vai para a igreja, coloque a intenção lá pela alma de José Roberto. Ou, meu, eu ia ficar tão feliz, pô, que tá sendo lembrada a memória minha, pô. Passar de tradição a tradição. É isso que a igreja venera, a tradição. O protestante despreza a tradição. Os judeus tinham esse costume. José celebrou um pranto de 7 dias ao seu pai Jacó. Os israelitas celebraram um pranto de 1 mês à morte do seu pastor Moisés. E Paulo orou pelo seu amigo Onesíforo. E agora os caras falam que não. Vamos lá. Ora pelos mortos? Não. Visita cemitério sem problema nenhum, desde que você não vá orar pelos mortos. E terceiro, missa de 7º dia? Não, já que a missa de 7º dia é uma missa em favor dos que já morreram. Por que não? Porque a Bíblia não diz, a Bíblia não aprova, a Bíblia não recomenda, a Bíblia não ensina. Ao contrário, a Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. Depois da morte está determinado, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem nada que você possa fazer, você que está vivo. Não tem oração nenhuma que você possa fazer. Não tem igreja nenhuma que possa, pela oração, alterar a situação daqueles que já morreram. Eles estão ou no céu ou no inferno. Então, não, não e não. Porque a Bíblia não aprova. Vamos ver se é isso mesmo. A Bíblia não aprova. Em Hebreus está falando aqui. Olha só. Hebreus 9, 7, 28, ó, 27. Como está determinado que o homem morre uma só vez e logo vem o juízo. Lázaro morreu e Cristo ressuscitou. Lázaro foi uma exceção, morreu de novo. Se você for pegar esse versículo a pé da letra, então, ó José, me desculpa. Você está errado. Fez um pranto. Olha só. Você pega Gênesis 50, 10, ó. Chegando a ele à tarde, além do Jordão, fizeram um grande e solene lamentações. José celebrou em honra de seu pai um pranto de 7º dia. Olha só. Que a igreja venera como a missa do 7º dia. Como não tem na Bíblia, reverendo, doutor? Aqui, ó. Gênesis 50, do 1, 4. Ó. José lançou então sobre o rosto de seu pai e o beijou, chorando. Ordenou depois aos médicos que o serviam que abalsamasse seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Gastaram nisso 40 dias, que é o tempo necessário ao embalsamento. Os egípcios choraram durante 77 dias. 70 dias. Passando esse tempo do pranto, José disse à casa do faraó: se achei graça aos vossos olhos, dizei a minha parte ao faraó, que meu pai me fez juramento. Eu vou morrer, disse-me ele. Tu me enterrarás no túmulo que adquiria na terra de Canaã. Permite-me, pois, subir e enterrar meu pai. Depois voltarei. O faraó respondeu: vai, sepulta teu pai,
como ele fez esse juramento, ó. Olha só, e celebrando aqui um pranto de 7º dia, a missa de 7º dia. José foi enterrar seu pai lá, junto com os seus, pediu autorização do rei do Egito ali, o faraó. E o faraó permitiu, vai enterrar seu pai. E ele fez um pranto de 7º dia. E os faraó ali choraram um pranto de 70. 70 dias, lamentações. Olha só. Como esses protestantes, eles são mentirosos. Tá na Bíblia. Viu como os caras não seguem a Bíblia? Eles seguem o seu pensamento, só loucura. Então, o homem está temendo, morre uma vez, logo em seguida vem juízo. Claro que vem juízo. O particular, ou é graça ou é glória ou é inferno. Mas está lembrando que a memória honraria a seu pai, Israel. É isso que quando a gente vai no cemitério ali, ou a missa 7º dia, oferece aquela alma, a Santa Missa, a intenção daquela pessoa de 7º dia. Meu irmão, é costume do povo de Deus. O que arde sobre essas almas é a Santa Missa. O que São Judas Macabeu fez ali em Macabeus 12, 40 e 46? Ofereceu sacrifícios pelas almas daqueles que morreram na batalha. Hoje, em Cristo, nós temos a igreja. O que há sobre as almas dessas pessoas que falecidas, que morreu, não interessa se ela está no inferno, se está não sei aonde, meu irmão. Não interessa, não cabe você julgar se ela foi para o inferno, ou foi para a graça, ou está no purgatório que vocês não acreditam. A nossa intenção é orar, como Paulo orou. Misericórdia, que o Senhor conceda misericórdia pela alma desse fulano, a mesa do 7º dia. A oração é um ato de sacrifício expiatório, cara. É um amor que, se você não entende, pô. Você não ora pela sua mãe, você não ora pelo ente querido? Misericórdia, pô. Olha só. Você pega aqui, ó. Deuteronômio 34. Olha só. 5. Vamos 8. Os israelitas tinham choraram durante 30 dias, ó, na planície de Moabe, e passando esse tempo, acabaram-se os dias de pranto, consagrando ao luto por Moisés, ó. Os israelitas choraram, fizeram pranto, honrarias durante um mês, pô. Então os israelitas estão errados. Augusto Nicodemos está certo. A Bíblia está errada. Vamos jogar no lixo, rasgar esses versículos, jogar tudo no lixo, no esgoto, porque é uma mentira. Que Moisés morreu ali, ó. Deuteronômio 34, ó. 5. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, como o Senhor decidiria, ó. Olha só. Santo Estevão morreu. Atos 8:2, ó. Agora no Novo Testamento. Naquele dia rompeu uma grande perseguição contra as comunidades de Jerusalém. Todos dispersaram pela região da Judéia e de Samaria, com exceção dos apóstolos. Entretanto, alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram grandes prantos a seu respeito, como está lá no Velho Testamento. Que é pranto ao seu respeito? Honrarias, orações. A alma de Santo Estevão. O corpo já não pode fazer nada. O corpo volta ao pó. Ah, mas Santo Estevão é um apóstolo que chegou à graça. Viu Cristo lá no trono. A igreja ensina, meu irmão. Ele foi martirizado, é direto. O mártir sobe direto. Por quê? As pessoas fizeram grande pranto. Olha só para você ver. Paulo agora.
2 Timóteo 1:16. O Senhor conceda a sua misericórdia à casa de Onesíforo, que muitas vezes me reconfortou e não me se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solidez e me encontrou. Que o Senhor conceda a graça de obter misericórdia junto do Senhor. Ó. Naquele dia, sabe melhor que ninguém quantos bons serviços ele prestou em Éfeso. Agora, 4:19. Saúda a Priscila e Aquiles, a família de Onífero. Já não mais, Onífero não está nem mais. Está saudando a família de Onífero. Aqui Paulo orou pedindo misericórdia. Olha só. Agora vamos uma aulinha prática, já provamos na Bíblia. Olha só. É comum se rezar pelos mortos, desde o Velho Testamento, lá em Êxodo 32:13. Quando Moisés está falando com Deus, ele pede para Deus lembrar das promessas que ele fez aos mortos. Abraão, Isaac e Jacó. Olha só. Hoje em Cristo existe a oração pelos mortos. Já era comum também no Velho Testamento. Só para que sejam purificados que agem sobre as almas desses mortos é o sangue de Cristo. No Velho Testamento existia tipo um ato, um termo hebraico, um costume judaico. Está lá em Levítico 4:5. Kippur era um ato sacrificial para expiação dos pecados. Era realizado pelos vivos. Kippur era um ato de expiação pelos pecados dos vivos. Lá em 2 Macabeus 12, 42 e 44, você faz esse mesmo ato, Kippur, esse ato de expiação só pelos pecados dos mortos, que tinha morrido na guerra. Augusto Nicodemos. Uma tática, acusar que o livro, segundo Macabeus, é um livro apócrifo, porque não é inspirado, porque Deus, inspirado por Deus, né? Só que Jesus não concorda. Jesus cita o livro de Macabeus. São Paulo cita o livro de Macabeus. Em Timóteo 5:23, cita 2 Macabeus 15:39. Só consultar. Então Paulo, ele é contraditório. O livro de Macabeus é inspirado porque os protestantes tirou, porque para você não ver a verdade, porque o livro de Macabeus tem prefigurações que os judeus não concordavam, por isso que os judeus tirou esse livro, amputou os 7 livros, porque esses 7 livros que foi amputado pelos judeus, pelo Concílio de James, se eu não me engano, que tinha coisas muito fortes ali sobre a prefiguração de Cristo. Os judeus tiram por quê? Para não os judeus se converter, para Cristo vir e ele não se converter. Por isso que foi tirado, amputado esse livro. E os protestantes seguem esse mesmo termo. Autor de Hebreu 11:35 e 2 Macabeus 7:1 e Jeremias 15:9, esse ato de expiação foi comum tanto na igreja primitiva como até hoje no Antigo e no Novo Testamento. Cara, essa aula aqui que eu aprendi, pô, procura lá, Paulo Leitão, você vai aprender muito com os vídeos do Paulo Leitão, que ele é um ex-protestante que Deus a tem, que intercede por nós aí, meu amigo. Eu me inspiro muito nele. A sua postura, a como ele explica de acordo com a Bíblia. E o outro também que eu me inspiro muito é o Padre Luiz Toro também. Tem vários. Oração pelos mortos. Desde o Velho Testamento era comum celebrar em honra dos mortos. Em 2 Crônica 33, honraria aos mortos é coisa do povo de Deus. Somente o povo de Deus faz orações aos mortos. Atos 8:2, como já citamos, também a honraria aos mortos. A Bíblia, desde a criação, tinha missa de 7º dia. Fúnebres de 7 dias, em Gênesis 50:11. A gente vê várias vezes os 7, né? Dias, porque o morto, ele é congregado à sua comunidade. O morto está congregado à sua comunidade,
Como diz ali a missa do sétimo dia, toda a comunidade, ela faz honrarias aos mortos. Se você for numa missa, antes da missa, pela alma de fulano ciclano, pela missa do sétimo dia, etc, etc, etc. Então, meu irmão, desde a igreja primitiva, em 1 Coríntios 11:30, ó, lá quando Paulo fala da ceia eucarística, ele diz que há entre vós, muitos enfermos, muitos mortos, porque os mortos, ele é congregado ao povo de Deus, da comunidade ali, ó. Gênesis 25:8, Gênesis 25:17. Os mortos são parte da comunidade. Honraria aos mortos, as celebrações eucarísticas, fúnebres, só o povo de Deus faz. E por isso que a Igreja Católica faz até hoje. Está na Bíblia. E aí? Essa resposta é para esses protestantes. Somente aquele João Oliveira, que eu fiz o primeiro vídeo falando. Só com esses versículos você acaba. E destrói essa mentira protestante. Por que os protestantes não fazem? Porque os protestantes não é a igreja de Cristo. Porque os protestantes não estão em comunhão com a igreja de Cristo. É uma igrejinha que ele mesmo fundou. O fundador dele, eu não acredito, e ponto final. Os primeiros cristãos acreditavam? Os apóstolos acreditavam? Eu sigo o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Não o fundamento de homens. Praca denominacional. O que arde sobre as almas é o sacrifício de Cristo. Salve Maria, sou missionário servo Roberto.